Olá, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos à nossa disciplina de Direito Tributário, Tributos em Espécie. E nós ainda continuamos na União, na competência da maior instituidora de impostos em nosso país, que é a União Federal. E agora nós vamos falar sobre o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. Compete à União instituir IPI, inciso 4 da nossa querida e amada Constituição. Qual é o aspecto temporal desse imposto? Ou seja, aonde ele incide, como é que faz para incidir a transformação? Porque o produto industrializado, ele tem que sofrer uma interferência da indústria. Ele tem que ser transformado. O STF entende que é necessária a ocorrência da transformação da matéria-prima para um produto acabado, ressaltando que o IPI está afetado pela reforma tributária, com diversos produtos reduzidos à alíquota zero. Diferentemente, ele também está imbuído dentro dessa reforma tributária, dentro desse complexo que foi organizado para o quê? Incentivar o crescimento da indústria nacional. O IPI está regulamentado lá na Constituição, no artigo 153, inciso 4, além de ter a regulamentação completada no artigo 46 ao artigo 51 do nosso querido e amado CTN. Competência de instituição tributária é da União. Tá? E qual é o fato gerador? Bem, o fato gerador do inciso 1 é o desembaraço aduaneiro quando de procedência estrangeira e, inciso 2, a saída do estabelecimento do artigo 51, que nos diz: contribuinte do imposto é o importador ou quem a lei a ele equiparar, o industrial ou a quem a lei equiparar, o comerciante do produto e os sujeitos do imposto, além de o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados. Então, esse é o nosso querido fato gerador, a saída de um desses estabelecimentos. Ou ainda, no caso de arrematação, conforme nós verificamos o contribuinte do artigo 51, inciso 4. Desta forma, nós temos entendimento de que quais são os critérios para a sua incidência. Bem, o imposto de produtos industrializados, ele atende a alguns requisitos estabelecidos no parágrafo 3º, inciso 4º, lá da Constituição Federal, que ele será seletivo, será não cumulativo, não incidirá sobre produtos de exportação e terá o seu impacto reduzido para bens de capital do contribuinte, na forma da lei. Ressaltando que esse imposto, ele praticamente vai ser substituído pelo inciso 8º, que é o imposto do pecado sobre produtos prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Ele está imbuído dentro dessa fase de transição da nossa querida e amada reforma tributária. Além do mais, conforme o artigo 47 informa que a base de cálculo dele é o quê? No caso do inciso 1 do artigo anterior, ou seja, o desembaraço aduaneiro, o preço normal do produto. E no caso do inciso 2, o montante sobre aquele acréscimo da exportação. O imposto, além dele já vir com essa previsão de seletividade dentro da própria Constituição, o artigo 48 reforça esse critério, que ele será um imposto seletivo, tendo em vista a essencialidade do produto. Ressaltando, essa nova regulamentação do IPI vai estar dentro da reforma tributária 132 de 2023, com a regulamentação da Lei Complementar 214, que institui
o IBS, a CBS e também da Lei Complementar 227, que regulamenta o imposto previsto no inciso 8º, que é de produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, mais conhecido como o querido imposto do pecado. Quem é o contribuinte desse imposto? Nós acabamos de ver, mas eu vou reverberar novamente para que você guarde essa informação na sua cabeça. Portanto, pegue aí a sua querida e amada canetinha de cor preferente verde, esperança, amarelo, riqueza, e marque o artigo 51. Quem é o contribuinte do imposto? O importador ou quem a ele a lei equiparar. O industrial ou quem a lei a ele equiparar. O comerciante de produtos sujeito ao imposto, que os forneça aos contribuintes definidos no inciso anterior, ou seja, o industrial. E o arrematante do produto apreendido ou abandonado. Meus queridos, a base legal é essa. E nós podemos entender que há também a súmula número 411 do Tribunal da Cidadania, o STJ, que nos diz: é devida a correção monetária no creditamento do IPI quando há oposição do seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do fisco. Então o IPI ele é um imposto seletivo, não cumulativo, que tem como fato gerador o desembaraço aduaneiro, saída de estabelecimentos do contribuinte ou a arrematação, e a sua base de cálculo é o preço normal, mais o imposto de importação, taxas e encargos. No caso da saída do estabelecimento dos contribuintes, o valor da operação, e no caso de arrematação, o valor da arrematação. Ok? Vamos passar agora para mais um imposto da União, o imposto previsto no artigo 153, inciso 5, o nosso Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. O IOF, além de estar previsto na Constituição Federal, artigo 153, inciso 5, ele está regulamentado no Código Tributário Nacional, dos artigos 63 ao 67, sendo que é competência da União e o fato gerador, nós temos 4 fatos geradores para o IOF. 1. Quando as operações de crédito da sua efetivação, parcial ou total. 2. Quando as operações de câmbio. Então, nós temos o IOF crédito, no inciso 1. No inciso 2, o IOF câmbio. E no inciso 3, operações de seguro. Então nós temos bases e fatos geradores diferentes? Sim, pois as operações financeiras são diversas. E a 4, sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários. Então, o fato gerador do IOF são 4. Nós temos ele sobre operações de crédito, operações de câmbio, operações de seguro e quanto a operações relativas a títulos e valores mobiliários. Ok, e o fato gerador de cada um desses? Amigo, nós temos aí esses fatos geradores estabelecidos dentro de cada inciso desse. E a data das ocorrências deles são no montante parcial da obrigação, quando nos casos do crédito, quando da operação de câmbio, quando colocado à disposição do interessado, quanto às operações de seguro, quando na efetivação do pagamento do prêmio ou da apólice, e quanto às operações relativas aos títulos mobiliários, o pagamento deles na forma da lei aplicável. E nós podemos verificar
que ainda tem diversas questões relativas à Lei 6.385 de 76, que dispõe sobre o mercado dos valores mobiliários, que é regulamentado pela CVM. Qual é a base de cálculo do tributo, do imposto? É o quê? Quanto às operações de crédito, o montante da obrigação. Quanto às operações de câmbio, o respectivo valor da moeda nacional recebido. Troquei 10 dólares, foi 50 reais, IOF sobre 50 reais. Inciso 3. Quanto às operações de seguro, o montante do valor recebido do seguro. Nas operações de valores mobiliários, nós temos uma diferenciação. Nós temos 3 alíquotas que podem ser na base de cálculo. Na emissão do valor nominal, quando estabelecido o ágio, se ele houver, no título. 2, na transmissão do valor nominal ou do valor de cotação em bolsa, conforme a determinação de lei. E C, no pagamento ou resgate do preço. Essa questão do IOF, quem pode alterar ou diminuir? Olha, o IOF, ele é uma exceção, uma anterioridade anual, pois ele é objeto de uma mitigação legislativa. E nos casos do artigo 65, o Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as suas alíquotas ou base de cálculo a fim de ajustá-los aos objetivos da política monetária. Nós também temos uma previsão do IOF sobre os rendimentos de ouro, que está lá no artigo 153, parágrafo 5º. O ouro, quando definido em lei como ativo financeiro e instrumento cambial, sujeita-se exclusivamente à incidência do imposto previsto no inciso 5, que é o nosso querido e amado IOF. Portanto, nós temos aqui a regulamentação do IOF em IOF crédito, câmbio, seguro e operações de valores mobiliários, que está regulamentado dentro do nosso querido e amado Código Tributário Nacional, dos artigos 63 ao 66. É muita informação. Então agora, troque novamente a sua canetinha, porque nós vamos tratar de um novo tributo. E esse, um tributo ao qual é muito querido pelo Brasil ser um país rural. Nós vamos tratar do ITR, Imposto Territorial Rural. Imposto Territorial Rural. Não confunda com o IPTU, Imposto de Propriedade Territorial Urbana, que é de competência do município, apesar de que a competência vai ser da União, mas o município poderá, quando conveniado, fiscalizar e arrecadar 100% desse tributo. Qual tributo? O tributo previsto no artigo 153, inciso 6, da nossa querida e amada Constituição Federal e regulamentado no Código Tributário Nacional dos artigos 29 ao 31. Vamos analisar? Vamos compreender? Então, pegue correndo seu Código Tributário, abra ele no artigo 29 e vamos compreender mais esse imposto da União. O imposto de competência da União sobre a propriedade territorial urbana, territorial rural, tem como fato gerador a propriedade. Qual é o fato gerador do ITR? A propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel, conforme a localização definida no município. E por que é o município que define? Porque o município é que vai definir qual é a parte que é pública e qual parte que ela é rural, conforme os critérios que nós temos definidos no artigo 32 do CTN.
Mas nós vamos ver isso na competência do município. Então, a base do fato gerador é a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel. Qual é a base de cálculo? O valor fundiário do imóvel. E esse valor, ele está definido lá no Estatuto da Terra, no artigo 5º e 50 da Lei 4.504. Tá? O valor fundiário é um valor da terra nua, estabelecido sem que seja feito as suas edificações, melhorias e a exploração agrária daquele terreno, seja com pecuária ou com agricultura. Além de quem é o contribuinte? Ora, o proprietário do imóvel, o possuidor ou o titular do seu domínio útil. Então nós temos aí um critério de que posse paga ITR. Eu tenho a posse, eu não tenho registro imobiliário, então eu não tenho que pagar o tributo. Tem que pagar sim, porque a posse é uma das formas de aquisição futura pela uso capião, ou seja, pela compra e venda, mas você está usufruindo, você tem o domínio útil daquela área, você está tendo renda. Inclusive, você vai poder pagar até imposto de renda se você explora economicamente, dando a destinação da função social. Mas o município também pode entrar nessa jogada. O município, ele tem uma intenção de fiscalizar e também vai arrecadar 100% daquele tributo. Sendo que, conforme prevê o artigo 153 da Constituição, esse tributo, esse imposto, ele será o quê? Progressivo, não incidirá sobre pequenas glebas rurais trabalhadas pela família e poderá ser fiscalizado pelos municípios, se assim optarem. Então, o município poderá fiscalizar e arrecadar, sendo que ele não pode reduzir o imposto. Por quê? A competência continua sendo da União. E nós, então, verificamos aqui os critérios básicos do nosso querido e amado ITR, que tem como fato gerador o domínio útil da propriedade e da posse. Ele tem o quê? Uma função social, não incide sobre pequenas glebas, ele poderá ser conveniado junto com o município para arrecadar e fiscalizar, e a sua base de cálculo é o valor fundiário, a terra nua. Muito bem? Agora, vamos dar uma respirada, que nós vamos verificar mais um imposto da União. E esse ainda não foi implementado. Então ele é mais fácil para que nós possamos compreender, que é o imposto previsto no artigo 153, inciso 7º, que é o imposto das grandes fortunas, que deverá ser criado através de lei complementar, devendo sempre submeter à previsão da anterioridade, tanto anual quanto da anterioridade nonagesimal. Mas, por enquanto, quanto a esse tributo, é apenas isso. Por quê? Porque ele ainda não foi instituído pela lei. Por fim, vamos analisar o inciso 8º da nossa querida e amada Constituição, que traz a previsão normativa do imposto seletivo, do imposto que atenderá aos critérios da seletividade, da progressividade no tempo sobre produtos maléficos à saúde. Esse imposto, conhecido como imposto do pecado, está inserido no ordenamento legislativo através do artigo 153, inciso 8, que foi implementado pela emenda constitucional número 132 de 2023.
e que entrará na fase de transição a partir da Lei Complementar 214, Lei Complementar 227, que vai estabelecer as bases desse novo tributo para atender o quê? Aqueles produtos que causam mal à saúde e que são prejudiciais ao meio ambiente. Meus queridos amigos, finalizamos aqui a primeira etapa dos tributos, impostos em espécies de competência da União. Vos aguardo na próxima aula, que trataremos dos impostos do Estado e Distrito Federal. Um forte abraço a todos.